Olá, chamados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O relato que eu vou contar hoje aconteceu em 1982, uma época em que o Brasil estava expandindo suas rodovias e o mato ainda era o dono de quase tudo. Quem enviou foi o neto do seu Valdir, que na época era mestre de obras em um trecho isolado da BR-242. O seu Valdir era um homem pragmático, não acreditava em nada que não pudesse tocar. Mas o que ele viveu naquele acampamento de obras mudou a cabeça dele para sempre. Imagine a cena. Um canteiro de obras no meio do nada, cercado por uma mata fechada que parecia observar os trabalhadores. Eles dormiam em alojamentos de madeira e o único som à noite era o gerador a diesel e os bichos da floresta. O seu Valdir conta que naquela semana o clima estava estranho. Os pássaros pararam de cantar e os cães que guardavam as máquinas começaram a uivar sem parar, olhando fixamente para um ponto escuro onde a luz dos refletores não chegava. Tudo começou a ficar tenso quando um dos vigias noturnos, o Tião, simplesmente desapareceu durante a ronda. Ele deixou a lanterna ligada no chão e o rádio chiando. Não tinha sinal de luta, nem rastro de sangue. O seu Valdir, como mestre de obras, teve que organizar as buscas. Ele conta que, ao entrar apenas 10 metros na mata, sentiu uma pressão no peito, como se o ar estivesse mais pesado. Era como se a floresta estivesse tentando expulsar eles dali. Eles não acharam o Tião naquele dia, mas acharam algo que não deveria estar lá. No meio de uma clareira natural, viram uma estrutura de pedra antiga, coberta por raízes seculares. Não parecia uma construção humana comum. As pedras eram encaixadas de um jeito bizarro. O seu Valdir disse que, ao tocar na pedra, ouviu um zumbido na cabeça e viu por um segundo o rosto do vigia Tião. Mas o rosto dele estava diferente. Ele parecia estar em paz, mas os olhos eram apenas fendas brancas. 2 dias depois, às 3 da manhã, o vigia Tião apareceu caminhando calmamente pelo meio do canteiro de obras. Ele estava com a mesma roupa, mas ela estava impecável, sem um pingo de barro, o que era impossível naquela região. Ele não falava com ninguém, apenas caminhava em direção ao refeitório. O seu Valdir foi falar com ele, mas quando chegou perto, percebeu que o Tião não respirava. O peito dele estava imóvel, mas ele continuava se movendo com uma precisão robótica. O seu Valdir conta que tentou segurar o braço do Tião, e a sensação foi de segurar um pedaço de gelo. O vigia parou, virou o pescoço de um jeito seco. Você conseguia ouvir os ossos estalando, e disse com uma voz que parecia vir de várias pessoas ao mesmo tempo: "O dono da terra quer o que é dele." Naquele momento, o gerador do acampamento estourou. Ficou tudo no escuro total, apenas com o brilho da lua refletindo nos olhos brancos daquela coisa que parecia o Tião. O pânico tomou conta. Os outros trabalhadores começaram a gritar e o seu Valdir correu para pegar a espingarda na administração. Enquanto corria, ele ouvia o som de algo pesado se arrastando pelo telhado dos alojamentos. Não era o Tião, era algo muito maior. Ele conta que, ao olhar para cima, viu uma silhueta gigantesca, com braços longos demais, saltando de um telhado para o outro com uma agilidade sobrenatural. A coisa estava caçando eles no escuro. Um dos cozinheiros, que era um senhor de muita vivência no sertão, gritou para todo mundo entrar no círculo que ele estava riscando no chão com sal e cinzas. Ele dizia que aquilo era um corpo seco da mata que tinha sido despertado pelas máquinas da estrada. O seu Valdir, mesmo sem acreditar naquelas coisas, entrou no círculo. Ele conta que a criatura desceu do telhado e parou exatamente na borda do risco. Ela bufava como um touro e o cheiro de terra molhada era insuportável. Eles ficaram ali, abraçados e rezando,
até o primeiro raio de sol apontar no horizonte. Assim que a luz tocou o chão, a criatura soltou um grito que parecia um metal sendo serrado e correu de volta para a mata. O Tião? Encontraram o corpo dele de verdade meses depois, a quilômetros dali, em um lugar que já tinha sido vistoriado várias vezes. O seu Valdir pediu demissão na mesma hora. Ele disse que nenhuma estrada vale o preço de encarar o que mora no escuro. Chamados, o seu Valdir morreu, jurando que essa história era real. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham que era aquela coisa que se passou pelo Tião? Seria uma entidade da mata ou algo que já estava preso naquela estrutura de pedra há séculos? E por que vocês acham que o dono da terra resolveu atacar justamente naquele momento? Deixem suas teorias aqui nos comentários. Envie seu relato para o e-mail que está na descrição. Não esqueça do seu like e de se inscrever para não se perder no próximo vídeo. Agora fica a pergunta: e se o próximo relato for o seu?